Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto dia, nosso dia 6 do desafio Lei das Sociedades por Ações, um artigo por dia, LSA 365. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial há bastante tempo e também advogo nessa área. E esse projeto, para quem está chegando agora, pegando esse vídeo do além, é justamente para eu estudar com vocês essa nossa lei que é tão importante, um artigo por dia. E o artigo de hoje é o seguinte: Artigo 6º. O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta lei e do próprio Estatuto Social. Aí está lá, artigo 166 a 174. Então, e esse artigo ainda dentro daquela parte lá de introdução do que é o capital social, ele acaba trazendo mais um dos nossos princípios, digamos assim, do capital social, que é o princípio da imobilidade, foi mal, aí gaguejei aqui, da imobilidade. Qual que é a ideia? O capital social, a gente já conversou quando a gente falou da intangibilidade ontem, né? O capital social, ele não pode ser modificado a não ser por conta da alteração do Estatuto Social. Então não dá para consumir o capital social, não dá para deduzi-lo, não dá para distribuir nada disso. Por quê? Porque o capital social, como eu expliquei na aula passada, ele é informacional, ele é nocional, ele serve de referência para a gente ter uma ideia mais ou menos do patamar daquela empresa, né, do porte daquela empresa e principalmente como que os direitos entre os acionistas eles são exercidos. Que aí você sabe se tem acionista com direito de voto, com direito de voto múltiplo, se tem acionista sem direito de voto, com direito preferencial. Toda essa questão, isso vai estar descrito, né, formatado ali dentro do capital social. E ele só pode ser modificado mediante, né, os preceitos da lei. Ali fala também da questão do Estatuto Social, mas é só porque, para companhia de capital fechado, você poderia alterar, né, o quórum de aprovação o quórum necessário de votos favoráveis para alterar o Estatuto Social nesse sentido. Mas a ideia aqui é o que a lei decide. E a lei define basicamente o seguinte: como é que o capital social ele pode ser modificado? Ele pode ser aumentado, majorado. Eu já conversei um pouco na aula passada, quando eu expliquei para vocês que o capital social de uma sociedade anônima, ele tem uma utilidade que normalmente a gente não vê em outros tipos societários, como sociedade simples, sociedade limitada. O capital social da sociedade anônima, ele pode ser operacionalizado para financiar a própria sociedade. Então, quando a sociedade precisa de mais capital, precisa de mais investimento, precisa de mais recursos financeiros, mas não quer fazer uso de capex, né, não quer ir lá e buscar financiamento bancário, nem coisa do gênero, ele pode fazer o quê? Ele pode aumentar o seu próprio capital social, emitindo novas ações e oferecendo aí a mercado, se for de capital aberto, ou para pessoas indicadas, ou para os próprios acionistas, se for de capital fechado, né, sem um esforço de colocação pública que é necessária a aprovação da CVM, como a gente já conversou ali pelo nosso dia 4. Então, eu posso utilizar o capital social para financiar a sociedade da forma mais barata do ponto de vista da sociedade, não do ponto de vista dos acionistas, porque o acionista acaba perdendo share, né? Ele acaba perdendo participação naquele capital social, ou tendo que ele botar dinheiro. Então, para o acionista, acaba sendo caro. Ou ele vai perder participação social, ou ele vai ter que botar mais dinheiro lá dentro. Mas do ponto de vista da sociedade, é uma das melhores maneiras, porque ela não está devendo dinheiro. Aquele dinheiro entra, ela agradece, muito obrigado, e vai tocar a vida. Havendo resultado, os acionistas vão deliberar, ela vai distribuir aquele lucro, mas não há uma obrigação. É um direito de crédito eventual que a gente diz que o acionista tem. Então, assim, a gente coloca em votação, os acionistas votam, delibera-se pelo aumento do capital, pela emissão de novas ações, e aí o capital é alterado, porque a gente vai alterar o Estatuto Social. Existe uma questão ali do capital autorizado, que em tese a gente poderia mexer no capital social sem modificação do Estatuto, mas a gente vai deixar para quando tiver que tratar desse assunto. E a outra forma de você modificar o capital social é quando você o reduz. A redução do capital social ela é um pouquinho mais complicada. Vou tratar, tá ali, né? Até fala do 166, 174, tá sendo tratado lá, então vai demorar um pouquinho pra gente falar. Mas a ideia da redução do capital, ela ocorre em
três possibilidades, né? Eu ia falar duas, mas na verdade são três. A gente reduz o capital quando é o caso de um acionista remisso, ou seja, o acionista que subscreveu as ações, mas não as integralizou, e tem todo um rito bem complicadinho para você poder reduzir capital nesse caso. É diferente da sociedade limitada, que é bem mais simples, bem mais simplificado o rito. Quando o capital social é excedente, ele é muito grande face às atividades da sociedade neste momento. Então tu imagina que você era uma empreiteira que fazia muitas obras públicas, obras de bilhão de reais, por isso que o capital social é bilionário também. E agora vocês deliberaram, não vamos mais trabalhar com obras públicas, vamos trabalhar apenas com pequenas reformas de apartamento, né? Que é uma operação infinitamente menor. Não tem por que o acionista, ou o grupo de acionistas, manter o seu patrimônio imobilizado nessa sociedade, porque o retorno sobre o capital vai ser muito pequeno, o ROI vai ser muito pequeno. ROI, né? Retorno sobre investimento em inglês. Vai ser muito pequeno. Então o que eles podem fazer? Eles podem deliberar pela redução desse capital. A gente vai entrar nos detalhes, tem que ver, resguardar direito de credor, mas é possível. Também em votação, altera-se o estatuto, publica-se a ata dizendo que vai haver redução de capital com a restituição de patrimônio para os acionistas. Então a gente está literalmente enxugando a sociedade. Eu estou reduzindo o capital, mas proporcionalmente eu também estou reduzindo o patrimônio dessa sociedade. E a última possibilidade é quando você tem prejuízo acumulado. Lembra que eu falei para vocês que você só pode, na aula passada, só pode distribuir lucro o que exceder o capital? Então, se essa sociedade começar a acumular prejuízo, para ela começar a voltar a distribuir lucro para os sócios, os resultados positivos ano a ano vão ter que ir absorvendo esse prejuízo, absorvendo, até que agora, em vez de ter prejuízo acumulado, eu passo a ter lucros acumulados e distribuir. Uma outra forma da gente poder acelerar esse processo é reduzir o capital social de maneira a que contabilmente a gente absorva esse prejuízo, enxugando a sociedade necessariamente, mas aí em vez de eu ter um prejuízo acumulado muito grande, eu queimo o capital para dar uma reduzida nesse prejuízo, para compensar com a conta de prejuízos acumulados, e aí eu consigo rapidamente, né, em tese, recuperar esse prejuízo com a queima do capital social, né, que ele vai reduzir ali contabilmente, vai ser reduzido, e aí a gente rapidamente consegue voltar a ter lucro acumulado se você conseguir queimar todo esse prejuízo. Então é uma outra forma de ser feito. Também é um pouquinho complicado, tem todo um rito que nós vamos aprofundar no momento adequado. A aula de hoje, novamente, mais curtinha, a gente está apenas introduzindo, né, esses dispositivos em comparação com o artigo 4º, que foi gigantesco, e a aula que vem a gente vai dar sequência ali no artigo 7º, artigo 8º, até a gente concluir, com a graça de Deus, todos os nossos artigos, tudo bem? Curtiu? Ficou alguma dúvida? Pode deixar seu comentário, compartilha para a gente ver que está reverberando, que isso está sendo útil aqui para vocês, e até amanhã. Tchau, tchau.